Eu estou aqui com o Padre Maurício, pároco da paróquia São José das Famílias, e hoje vamos falar um pouquinho sobre ação social dentro da Igreja Católica. E para a gente iniciar, Padre, eu gostaria de saber se a ação social ela é parte integrante dessa ação evangelizadora dentro da Igreja? Com certeza. Primeiro, se nós formos olhar a própria dimensão bíblica do Evangelho, Jesus, ele é alguém que realiza ação em favor das pessoas, dos necessitados. Ele se coloca como pastor que vai cuidar das ovelhas, né? E pede aos seus discípulos para também segui-lo e fazer a mesma coisa. Então, a partir daí, nós percebemos que o cuidado com a vida, o cuidado com a ovelha ferida, é, sem dúvida alguma, uma das grandes missões que, como seguidores de Jesus, temos que ter. E assim, a gente podemos dizer que ela é um compromisso do Evangelho? Ela tem esse compromisso? Com certeza. É o Evangelho vivido na sua totalidade. É acolher a mensagem de Jesus, que é uma mensagem de amor, uma mensagem de misericórdia, de ternura, e viver na prática essa mensagem. Na misericórdia com o outro, na ternura com o outro, no cuidado. É o Evangelho encarnado na realidade concreta. Há uma pesquisa, inclusive, que diz que as principais obras de caridade no mundo todo foram desenvolvidas pela Igreja. Ainda hoje, a Igreja mantém muitos hospitais que são voltados para o serviço aos pobres, muitos trabalhos de serviço às crianças abandonadas, serviço aos idosos, né? Então, muitas obras caritativas no mundo hoje são exercidas pela Igreja, pelas dioceses, congregações religiosas. E muitas pessoas justamente procuram ação social dentro da igreja pelo acolhimento, pelo afeto, né? Sim. E como que o senhor vê isso na situação atual? O que nós podemos sentir, conversando inclusive com outros padres, outros grupos, é que houve um aumento, uma procura. Geralmente, no dia a dia, nós nos deparamos com uma ou outra situação de pessoas que vêm buscar uma ajuda emergencial. E agora nós estamos percebendo, a pobreza já estava muito grande, antes mesmo da pandemia. E agora com a pandemia aprofundou muito. Há muitas situações de desemprego, situações de pessoas que trabalhavam por dia, diaristas, trabalhadores autônomos, que estão necessitados. E muitas vezes vêm buscar ajuda na igreja, né? E nós temos que tentar ajudar de uma forma ou de outra. O que o senhor acha que a igreja ainda pode melhorar nessas ações? Acredito assim que existe uma grande sensibilidade, isso nós estamos percebendo neste tempo das pessoas. Mas uma sensibilidade, assim, muitas vezes de socorrer aquela necessidade imediata, de socorrer aquele grito naquele momento. Então, se nós fizermos uma campanha de arrecadação de alimentos, uma campanha de arrecadação de roupas, uma ação social de ajuda aos moradores de rua, né? Aquelas pessoas que estão em situação de rua, há uma grande sensibilidade. Nós percebemos, inclusive das pessoas mais carentes, porque podemos dizer, é justamente quem tem pouco que partilha, não é? Que sabe fazer, não que não seja de outros, mas aquele que vive do pouco aprende também a partilhar. Mas eu acredito que nós precisamos dar um outro passo, porque esta é a ação social imediata, do socorro, daquele que vem ali e que precisa ser atendido. Mas existe depois a dimensão social de luta pela valorização da vida, as políticas públicas em favor das crianças, dos idosos, da população em situação de rua, em busca de moradia, de trabalho digno. São políticas públicas que precisam ser assumidas como dimensão social para o cuidado da vida. Então, há a dimensão imediata, mas depois também a construção de um caminho para que a vida seja preservada. Senão nós ficamos muitas vezes só no imediato, mas é preciso ir além. Bom, então entendemos que a ação social ela é movida pela fé. Obrigada, Padre Maurício, pela presença. Muito bem.